Como selecionar as melhores ações pagadoras de dividendos? As ações que vão de fato te fazer viver de renda passiva no futuro. É isso que eu vou mostrar hoje aqui para vocês. E ao final eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos desse tipo de empresa, montando aqui juntamente com vocês uma carteira teórica focada em boas ações, boas empresas pagadoras de dividendos. Fala, meu povo, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Pedro Abreu, eu sou educador financeiro, eu ensino sobre finanças e investimentos, como montar uma carteira de investimentos focada na geração de renda passiva e multiplicação de patrimônio ao longo do tempo. Todo mundo aqui quer viver de renda passiva, quer atingir a liberdade financeira. A verdade é essa, senão você não estaria aqui num canal de finanças e investimentos. Viver de renda passiva é quando todos os seus rendimentos, dos seus ativos, dos seus investimentos, os dividendos, por exemplo, das suas ações, dos seus fundos imobiliários, pagam todas as suas despesas. E a gente investe justamente para atingir esse objetivo. Então, se você quer viver de renda passiva um dia, se você quer aprender a selecionar boas ações, como eu vou mostrar aqui para vocês hoje, o primeiro passo é você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, porque eu tenho certeza que todo esse conteúdo, tudo isso que eu vou passar aqui para você já vai te ajudar demais, vai colaborar bastante no seu caminho rumo à liberdade financeira. E não se esqueça também de me seguir lá no Instagram, onde eu posto conteúdo também diariamente. Assim que acabar esse vídeo, assim que você acabar de assistir, corre lá, eu vou deixar o link aqui na descrição para você me acompanhar lá no Instagram também. Então, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Primeira grande característica que a gente vai analisar das ações boas pagadoras de dividendos é elas estarem em setores perenes da economia. São aquelas ações já consolidadas, que já estão há muito tempo no mercado, que são líderes do seu setor. Setores como o setor bancário, o setor de energia elétrica, seguradoras, setor de saneamento. Muitas vezes são esses setores de utilidade pública. São aqueles setores da economia que sempre possuem demanda, independente do cenário que a gente está vivendo. Já são empresas extremamente consolidadas e já não tem muito para onde crescer mais. Elas pegam boa parte dos seus lucros anuais e remuneram seus acionistas com grande frequência através dos dividendos. Veja bem o exemplo de Petrobras. Atualmente ela está com um dividend yield dos últimos 12 meses de 50%. Aí você poderia pensar, Pedro, então essa é uma empresa para viver de dividendos. Porém, você não pode analisar somente o dividend yield atual em separado. Você precisa também analisar o histórico desse dividend yield e principalmente o histórico do lucro, o lucro recorrente dessa empresa. A frequência de distribuição de dividendos dos últimos 5, 10, 15 anos. Pois como eu disse para vocês, a empresa boa pagadora de dividendo que vai fazer a gente viver de renda passiva no futuro, ela tem que estar em um setor perene, em um setor estável da economia e que historicamente está sempre lucrando, podendo assim estar sempre distribuindo bons dividendos para os seus acionistas. O caso de Petrobras é uma empresa de commodity, ou seja, uma empresa cíclica, pois o seu resultado está diretamente atrelado, diretamente ligado ao preço da commodity que ela comercializa, no caso o petróleo. E o preço do petróleo, o preço de qualquer commodity, ele tem uma variação muito grande ao longo do tempo, se tornando a Petrobras, então, uma empresa imprevisível. Como vocês podem ver, ela teve uma ótima lucratividade nos últimos 2 anos e uma ótima distribuição de dividendos. Porém, se a gente pegar aqui um espaço de 10 anos, a gente vê que é uma empresa totalmente instável. Então a gente não consegue afirmar que esse dividendo, que essa recorrência de pagamento vai conseguir se manter ao longo do tempo. Nós queremos empresas com resultados mais previsíveis para poder viver de renda. É por isso que você não pode olhar o dividend yield de maneira isolada. E para ela ter um dividend yield saudável, que vai permanecer ao longo do tempo, o que a gente tem que olhar? O histórico de lucro recorrente, a lucratividade dela ao longo dos anos. O grande Luiz Barsi, o rei dos dividendos. Examine bem os fundamentos da empresa e a conheça bem. Veja o histórico de dividendos, sua saúde financeira, a perspectiva daquele setor, o comprometimento do gestor. E aqui a gente consegue perceber que em vários anos é uma empresa que deu até prejuízo. E nesse aspecto a gente já entra na segunda característica que a gente precisa analisar. A primeira é o setor, tem que ser um setor perene. A segunda, naturalmente, é o histórico de lucro recorrente, é o histórico de lucratividade. Trouxe aqui um segundo exemplo, Santander, Sambi 11.
veja que é uma empresa que está sempre lucrando, possui um lucro recorrente todos os anos. Se a gente pegar aqui uma janela ainda maior, desde 2008, a gente percebe essa evolução do lucro da empresa. E aí, naturalmente, o que acontece com a distribuição de dividendo dessa empresa, que é a barrinha azul aqui que a gente está vendo? Ele vai crescendo também ao longo do tempo. Você, como é um investidor de longo prazo, você vai acumulando cada vez mais ações e, consequentemente, recebendo cada vez mais dividendos. Já entrando aqui na terceira característica para a gente identificar uma boa empresa pagadora de dividendo que vai nos fazer viver de renda passiva no futuro, a gente vai olhar o quê? O payout. O que é o payout? O payout nada mais é do que a porcentagem do lucro anual que a empresa distribui para o seu acionista. Aqui a gente tem que entender algumas coisas. A gente não tem que olhar quanto maior for o payout, melhor. Porque você pode encontrar aí uma empresa que em determinado ano vai ter um payout maior que 100%, ou seja, ela distribuiu mais dividendos do que ela lucrou. Isso muitas vezes não é interessante porque pode demonstrar que não é um dividendo saudável e a empresa não vai conseguir manter isso por longo tempo. Aqui eu vou trazer um exemplo para vocês de BB Seguridade, que é uma empresa do setor de seguros, que é uma empresa no setor perene. A média do payout dela é de 92%. Então, historicamente, ela distribui quase todo o seu lucro todos os anos. Então, a gente consegue ver que é uma distribuição de dividendo saudável, porque essa distribuição sempre vai acompanhando o lucro da empresa. O lucro dela cresce, ela distribui mais, e assim por diante. Próxima característica que a gente vai identificar, que a gente tem que analisar para ver que de fato é uma empresa boa pagadora de dividendo, é a questão do endividamento. A gente tem que avaliar um indicador que mostra que essa empresa possui uma dívida saudável. Porque para uma empresa se manter eficiente ao longo do tempo, ela tem que ter uma dívida controlada. Trouxe aqui para você Sanepar, que é uma empresa também de um setor perene, setor de saneamento. Nós vamos ver aqui o indicador dívida líquida sobre EBITDA. Mostra o tempo que essa empresa conseguiria pagar todas as suas dívidas com base no lucro operacional. Aqui a gente tem um indicador saudável, aí até 3,5 é um indicador saudável. Aqui, olhando o histórico de dívida líquida sobre EBITDA de Sanepar, a gente tem uma média aí de 1,65, o que caracteriza também uma empresa extremamente saudável financeiramente. Finalizar, a última característica que a gente precisa identificar é a margem líquida da empresa. A margem líquida nada mais é do que quanto sobra ali para a empresa no final do dia em relação à receita. Ou seja, quanto maior for essa margem líquida, melhor para a empresa, mais saudável essa empresa é, mais eficiente ela é. Aqui eu trouxe para vocês a Taesa, uma empresa em outro setor perene, o setor de energia elétrica. Aqui, primeiramente, a gente vê que ela tem um histórico de lucratividade muito bom, um histórico de distribuição de dividendos muito bom, bem saudável, um payout da média de 84%. Então a gente vê que é uma empresa que preenche os requisitos que a gente está buscando. Em relação à margem líquida, a gente vê que ela possui uma margem líquida de 55%. A gente precisa tentar buscar empresas com margem líquidas acima ali, por exemplo, de 10%. A Taesa tem uma margem líquida de 55%. Vamos dar uma olhada na média histórica. A média histórica dela é de 57%. Então a tendência é que daqui 10, 15, 20 anos, quando a gente for buscar viver de renda passiva, viver desses ativos, essa empresa ela tende a permanecer com essa margem líquida, permanecer lucrando, consequentemente entregando cada vez mais dividendos. É um gráfico de rentabilidade da comparação de todas essas empresas que eu citei aqui para vocês. Com o Ibovespa, por exemplo, para vocês verem a eficiência, como empresas sólidas, com boa lucratividade, tendem a performar bem ao longo do tempo. Vejam que todas elas superam o Ibovespa nos últimos 10 anos, pois elas têm um bom histórico de lucro, distribuem bons dividendos e, consequentemente, tendem a se valorizar bem. Aqui a gente pode ver que, em primeiro lugar, com maior rentabilidade foi a Taesa, com 700% de valorização nos últimos 10 anos. Em segundo, BB Seguridade, com 485%. Em terceiro, Santander, com 433%. E em quarto, Sanepar, com 285%. O Ibovespa teve uma valorização de 82%. E comparando com o índice de inflação, o IPCA, elas ganham de lavada, porque é importantíssimo a gente montar uma carteira que vença o IPCA ao longo do tempo, no longo prazo. Não adianta nada a gente investir em ativos e perder para a inflação. Então a gente pode perceber que as 4 venceram também o IPCA nesse período. Então, essas são as 4 empresas que eu separei aqui para vocês que
possuem todas essas características que eu trouxe. E é esse tipo de empresa que você deve buscar para no futuro atingir o objetivo, atingir o nosso objetivo, que nada mais é do que viver de renda passiva. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e até o próximo vídeo. Valeu!